bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro e esse é mais um vídeo do Estudo Musical. É aqui nesses vídeos, nessas videoaulas do Estudo Musical, onde a gente aprende, onde a gente conversa sobre os temas que envolvem o nosso comportamento, a forma como a gente se posiciona diante daquele momento de estar diariamente com o nosso instrumento, para discutir estratégias que sejam realmente mais eficientes e atitudes que não são tão boas e que podem comprometer a nossa capacidade de crescer de fato na música, de se tornar capaz de aprender um repertório, músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente toque, que você toque. Então, hoje o tema para a gente conversar nessa ideia aqui de estudo musical é: aprenda a estudar música de forma musical e não apenas repetidamente. Você deve aprender a estudar música como você come uma pizza. Sim, e eu fiz esse paralelo porque é bem interessante quando a gente começa a pensar sobre isso. Eu quero te fazer uma primeira pergunta. Quando você come uma pizza, você pega o pedaço da pizza e você concorda que aquele pedaço tem dentro dele todo o sabor, toda a sensação que a pizza como um todo tem, concorda? Ou você come pizza assim, não, eu vou pegar primeiro o bacon, eu só como todo o bacon da pizza. Eu como todo o bacon. Não, agora eu vou tirar e vou comer só o queijo. Não, todo o queijo, eu como todo o queijo da pizza. É assim que você faz? Obviamente não, né? Obviamente ninguém faz isso. A gente corta um pedaço da pizza e aquele pequeno pedaço, ele tem a sensação gustativa, né? A gente degusta ele com a mesma sensação que a gente vai degustar qualquer outra parte da pizza. Ela traz dentro dela, aquela pequena partezinha traz dentro dela todas as sensações que a gente tem do todo da grande pizza. Pois na música, no teu estudo diário, você deveria fazer exatamente assim. Porque você sabe, e você que me acompanha sempre aqui, eu já falei várias vezes que nós devemos dividir o nosso estudo musical em partes. A gente, não só eu falo, né? O seu professor também provavelmente já deve ter te orientado. E conforme você vai crescendo e evoluindo na música, você vai pegando repertórios mais densos, repertórios mais longos, as músicas são maiores. E a gente, obviamente, não consegue estudar a música inteira num único dia. Então a gente divide a música, vai estudando partes da música, a gente vai construindo a nossa performance, o nosso domínio daquela música em cada parte, ok? Então a gente pega uma sessão para estudar. Qual é o problema disso? O problema, galera, é que a gente faz como se estivesse comendo só a mussarela da pizza ou só o bacon ali. Por quê? Porque primeiro, você às vezes é até ensinado a fazer isso, ou você simplesmente adotou essa estratégia e nem refletiu, né? Simplesmente faz isso. O que você se preocupa? Eu vou tocar todas as notas no tempo correto. E aí você tenta tocar naquela parte com o tempo correto. E depois você fala, bom, agora eu vou tocar com o dedilhado correto. E depois que você verificou que o dedilhado está todo correto, beleza. Agora eu vou tocar e vou conferir se todas as notas estão realmente certas, se a afinação está certa, se eu estou fazendo os acidentes que eu deveria estar fazendo. Depois que você fez isso, que você fez essa limpeza de sonoridade, aí você vai começar a observar a dinâmica. Se é que tem alguma indicação de dinâmica ali que precisa fazer. Aí você começa a colocar a dinâmica. E aí, depois disso, você começa a pensar na interpretação. No fraseado, nos timbres que você está tirando, nas cores ali, né? Na pedalização, se tem que pôr pedal ou não, depende do instrumento, né? Aí, por último, depois de tudo, você começa a pensar, vou memorizar essa música, agora eu vou memorizar, e deixa a memória pro final, né? Memoriza essa parte lá no final. E, muitas vezes, esse processo de ficar cuidando dessas etapas todas dura semanas. Às vezes você fica estudando uma semana inteira e seu único foco é tocar as notas certas no tempo certo. E aí na outra semana você vai melhorar e vai tocar, vai fazer as correções, às vezes de acidente, e vai colocar a dinâmica. Na outra semana você vai memorizar. Na outra semana você vai escutar a gravação lá do seu intérprete que você gosta para ver como ele toca aquela música, você vai buscar referências para analisar a interpretação dele e verificar que nuances interpretativas que você pode pegar dele para fazer também, porque isso faz a gente crescer na nossa capacidade técnico-interpretativa da música. E aí você fica semanas segurando a tua forma de conceber a música, de entender a música, porque você fica pegando um ponto para cuidar por vez. Quando você deveria estar fazendo daquela parte de estudo um estudo musical, um estudo que tem uma imagem sonora de construção do todo,
onde você tem que estar com o ritmo correto, lógico, tem que estar com as notas corretas, lógico, mas tem que estar com a sonoridade também interessante, com a condução do fraseado interessante, com a sonoridade, com a dinâmica, com os timbres que eu tenho que cuidar interessantes. Todo o teu planejamento de estudo semanal, diário daquela música, ela deve vir para construir naquele trecho, naquela parte, naquele pedaço de pizza musical, a sensação do todo, entende? Tome cuidado como você amarra a tua semana, o teu rendimento, a tua produtividade daquela música, daquela performance, porque você só está com um único foco e nem lembra dos outros. Eu não tô dizendo para você, assim, sobrecarregar as tuas metas de estudo. Eu não quero dizer para você ficar tentando dar conta de tocar tudo junto, de uma vez. Ah, Dani, quando eu vou estudar, eu tenho que pensar em tudo. Então, eu tenho que olhar se eu tô com o ritmo certo, com o dedilhado correto, a técnica correta, a postura do corpo correta, a sonoridade correta, a interpretação correta, a dinâmica correta. E eu vou ter que pensar em tudo isso ao mesmo tempo, eu não sei em qual que eu presto atenção primeiro. Não tô falando para você fazer isso, para você ficar buscando um estudo que seja sufocante. Ah, se eu não estudar dessa forma, eu não tô sendo musical, então eu preciso fazer dessa forma e eu vou ficar sufocado porque tem que ser assim. Não. Quando nós estabelecemos um estudo realmente musical, nós temos clareza do que a gente deve alcançar. A gente tem a clareza do resultado sonoro final. Tem que ter essa referência sonora final, como aquela música deve soar, como aquela parte deveria estar soando. E como que eu tenho essa clareza? Primeiro, conhecendo o repertório, escutando gravações, escutando diferentes interpretações, diferentes versões daquela música, eu tenho que conhecer. Então eu já vou ter uma imagem de como aquilo deve ser. E a partir dessa imagem, eu tenho que ter clareza de estabelecer metas diárias, porque a gente precisa saber e estar consciente do que eu alcanço hoje, que vai se somar ao que eu alcanço amanhã, que se soma ao que eu alcanço depois de amanhã, e essa somatória toda traz para mim ao final de uma semana ou de 2 semanas, depende do prazo que eu estabeleci ali para as minhas metas, mas vai trazer para mim aquela construção da performance musical. Eu não vou ficar feliz apenas de estar tocando no tempo certo e com as notas certas. Eu tenho que estar feliz se a sonoridade que eu estou produzindo está agradável. Eu tenho que ter o costume de me gravar, porque a gente não tem esse costume de gravar o nosso estudo musical, de conferir como que está a sonoridade, o que a gente está fazendo. Muitas vezes, essa questão de refinamento da sonoridade, qual é o som que a gente está tirando, é a última etapa que a gente se preocupa. E não deveria. Se a gente deixa para cuidar da sonoridade, da interpretação, por último de tudo, você ficou meses, às vezes, estudando aquela música e você ficou amarrado ali numa base, só cuidando da base, que tem que cuidar, claro, o ritmo, nota certa, mas você vai ficar amarrado nessa base por quanto tempo? Por que não se preocupou desde o começo, desde quando você estava estabelecendo metas? Hoje eu vou estudar essas 2 frases, esse trecho aqui dessa parte, e já vou cuidar da sonoridade, da condução fraseológica, da dinâmica, da interpretação que ela deve ser, da energia que ela tem. Por que eu não faço isso desde o começo? Porque às vezes eu não parei para pensar. Então, você não precisa se sentir sobrecarregado, você tem que se sentir com clareza do que eu tenho que alcançar e tem que estabelecer essa clareza desde o começo. A gente tem que estudar música musicalmente, construindo a performance musical. Quando você vê alguém tocando aquela música, uma banda, um instrumentista tocando aquela música, ele está tocando com total domínio, ele já não está mais preocupado se ele está no ritmo correto, se ele está fazendo a nota correta, se ele está afinado ou não. Isso está completamente resolvido para ele. Ele transcendeu a isso e está preocupado com a sonoridade, com a interpretação, como que ele passa aquela mensagem para você, a energia que ele coloca ali em cima do palco. Isso você tem que trazer para dentro do teu dia a dia, lá dentro do teu quarto, da tua sala, a hora que você está sentado, só você e o seu instrumento. Essa preocupação de transcender isso, você estuda buscando se preocupar com essa base rítmica, melódica, né, da afinação e tal, das notas certas no tempo certo, mas também tem que transcender isso logo nos primeiros momentos, assim. Eu vou começar a preocupar como é que a minha sonoridade tá, então eu tenho que me gravar, eu tenho que escutar, eu tenho que comparar a minha interpretação com as outras gravações que eu fico escutando da música, enfim.
É uma gradatividade de metas que, sendo somadas, te colocam para alcançar a imagem final da sonoridade, da interpretação da música. Você precisa ter isso com muita clareza. Para deixar isso como um exemplo mais claro, eu separei um repertório para a gente conversar aqui, né? Eu peguei uma música e aí eu vou trazê-la aqui, vou ilustrar, vou tocar, a gente vai conversar para que isso fique realmente exemplificado, tá bom? Que não fique só na minha forma de falar, para que você escute isso. Eu peguei o tema do Lago do Cisne, é um tema bem conhecido de Tchaikovsky, né? Você deve conhecer aquele... Talvez, se você tem o hábito de escutar algum repertório clássico, você já deve ter escutado essa música. Pois enfim, eu vou projetar a partitura dela aí para você, para que a gente vá conversando e para que a gente possa ter um exemplo de como conduzir esse nosso estudo diário baseado na ideia de que a gente iria estudar essa música. Imagina que você vai tocar essa música, está estudando essa música. Como que eu vou construir um estudo diário que seja musical, que me traga uma sensação do todo final? Primeiro de tudo, olha aí essa partitura, né? Essa é a música, essa é o todo, essa é a versão aí que eu trouxe pra gente. Essa é a partitura que eu escolhi. É uma partitura escrita originalmente para acordeon, tá? Então ela tá numa escrita para acordeon, a partitura com duas pautas, porque o acordeon usa duas pautas, com duas claves diferentes em cada uma das pautas, ok? Também tem os acordes escritos em cima, é uma informação ali designada para o acordeon, tá bom? Tá adaptada para leitura no acordeon. Bom, enfim, o que a gente tira daqui? Que nós temos que analisar essa música. Deveríamos já, primeiro de tudo, escutar essa música, conhecer, ter no ouvido. Se você não tem ela no ouvido, quando você pega uma música e fala, nossa, é nova, não conheço, vai escutar. E vai escutar diferentes versões, vai escutar diferentes interpretações, diferentes músicos tocando. Escuta, se envolve, mergulha nessa música, sabe? Cria isso, cria o hábito de escutá-la vários dias. E aí, vai escutando, vai criando uma memória de como ela deve ser. E aí parte também para análise, você tem que analisar. Você vai ver que ela tem duas partes, né? Essa primeira parte aqui, né, ó. Essa é a primeira parte. É a parte A, né? Que tem esse tema aqui. E agora tem a parte B. É outro tema, né? E aí vem a mesma parte B, tá repetindo. E retoma a parte A. Então a gente percebe uma forma musical que é um ABA, porque tem o primeiro tema melódico, que é esse aqui, né, ó. Aí passou por um segundo tema. E aí volta pro tema melódico. Então a gente já vai percebendo o formato dela, né? 3 partes, na verdade 2 partes, né? Duas partes, a parte A, a parte B e a parte A que volta levemente modificada aqui, um pouquinho diferente no final dela. Então seria o que a gente pode dizer como A, B e um A', né? Um A levemente modificado, é assim que a gente especifica na música que a parte repetiu, mas repetiu com um pouquinho de diferenças. Então a gente põe essa linha aqui, né? Isso traz pra gente já pedaços de pizzas. É como se isso aqui fosse essa fosse a pizza, né? Esse é um pedaço, esse é outro pedaço e outro pedaço de estudo. Traz a forma pra gente designar momentos diferentes de se dedicar ao estudo, tá? Beleza, então eu vou me dedicar à parte A. A parte A, ela tem 2 frases. Observa comigo, ó, tem essa frase aqui, que é o tema da música, né? Ela vai durar os 4 primeiros compassos. Acabou. E aí ela faz uma chamadinha pra recapitular. Repete essa frase. Tá vendo? Mais 4 compassos. E aí ela vai fazer isso aqui, ó. Nossa, que estranho, mas é isso mesmo.
Ah, não tem sol sustenido que eu tô tocando. Ela faz essa curvinha. Se você observar, o Fis está na terceira pauta, né? Esse Mi, Ré sustenido, Mi, Fá, Sol, é uma chamada, né? É um contorno melódico, é um contracanto para chamar para a parte B, né? Mas então, pulando esse contorninho, que esse contorninho já é um impulso para a parte B, ela termina ali naquele Lá. Ou seja, uma parte que tem duas frases. Você vai se preocupar em treinar essas duas frases no tempo certo, no ritmo correto, com a técnica correta. O acordeonista vai se preocupar em abrir o fole, usar a baixaria correta. Enfim, você vai fazer toda essa parte que ela é básica da música, que ela é o chão, que você precisa estar correto, só que agora você tem que abstrair, você tem que começar a se preocupar com a interpretação dela. Tem informações ali de dinâmica, tá escrito que ela é um P, né? Ela é um piano, né? Tem um Pzinho logo lá debaixo da primeira nota Mi, tá vendo? Uma indicação de uma sonoridade suave. Esse P aí é a abreviatura de piano, que é uma palavra em italiano que significa suave, ok? Então é para tocar suave essa música. Mas você que está estudando música, que está tendo um conhecimento maior, sabe que ela está num tom menor. Essa música está em Lá menor, então ela já é toda melancólica. Só por ela já estar nessa tonalidade menor e a gente tocar essa melodia está toda em cima de um Lá menor, ó, começa com um Mi e vem pra cá. É bem as 5 primeiras notas da escala de Lá menor, Lá, Si, Dó natural, Ré e Mi. Só por estar nessa sonoridade da escala menor, você saberia já que ela tem uma sonoridade mais melancólica, então seria bem estranho se você já tocasse assim, né? Um som duro e totalmente despreocupado com a sonoridade melancólica, porque eu toquei no ritmo certo com as notas corretas. E olha que som nada musical, que som duro, é um som duro musicalmente. Ó. Está com os dedos corretos, notas corretas e um som nada musical, porque não tem interpretação. Então eu preciso buscar dentro de mim referências do que seria uma situação mais melancólica. Pensa de tudo que você tem de repertório interno aí, quando você já assistiu peças de teatro, novela, filmes, situações de melancolia, situações de tristeza. Como que é a música? Como que é a sonoridade? Ela não é uma sonoridade forte, não combina, não traz melancolia. Então você vai buscar no seu repertório aí dentro das suas vivências, das suas sensações que você já tem, das suas experiências, quando você estava triste. Você coloca uma música super alta para ouvir? Não. Então nem precisaria ter esse P aí da indicação da dinâmica, seria dispensável. Você mesmo já saberia, pelo próprio contexto de trazer uma melancolia, você saberia que você tem que tocar mais suave. Tem que buscar essa sonoridade mais suave. E aí você iria buscar outro tipo de toque no teu instrumento, para dentro da possibilidade do teu instrumento, tá bom? Para tentar trazer essa sonoridade mais melancólica. Já é uma preocupação que aí você já está mudando a forma de conceber a execução dessa música. Mas, se você também continuar indo nessa linha de raciocínio comigo, eu te falei que existem 2 vezes a mesma frase, né? Essa parte A tem 2 frases que se repetem. Toda vez que a gente tem uma repetição musical da mesma frase, nós podemos criar uma novidade, porque toda vez que alguém fala alguma coisa para você 2 vezes, começa a ficar chato. Porque tá repetindo a mesma coisa do seu lado, não fica chato? Você ficar escutando uma repetição, uma coisa que não sai, repete a mesma coisa, chega uma hora que você fala, Então a repetição na música, a gente deve apresentar ela de um jeito diferente. E um dos recursos para criar novidade na repetição é usar a ideia do eco. Sabe quando você fala alguma coisa no lugar e aí dá o eco, a tua fala se repete, mas ela se repete mais suave? Então, a gente pode trazer para essa segunda frase, que é a repetição da primeira, a sensação de estar ainda mais suave. Por quê? Porque é um eco. Isso vai aumentar a sensação de, nossa, que música linda. Ó, eu começo a tocar. Agora eu vou fazer o eco.
termino mais suave ainda. Danine, é obrigatório fazer isso? Não. Eu posso fazer o contrário? Eu posso tocar a segunda vez mais forte, um pouco mais... É como se reforçasse, é o efeito contrário do eco? Pode também, pode. Não tá escrito aqui, tá vendo? Não tem nenhuma indicação. Mas eu posso tomar essa liberdade? Pode. Escuta a versão original. Essa música não foi originalmente composta para acordeon, ela foi composta para orquestra, ela é um balé. Ela foi composta para a orquestra tocar ela e tem um balé dançando ali, né, o Lago dos Cisnes. Então, escuta a versão original, escuta as diferentes versões que você vai encontrar com os diferentes instrumentistas tocando, começa a observar como ele faz isso. Então, isso te mostra, te coloca numa posição de escuta do repertório muito diferenciada. Você começa a ficar analisando, você fica analítico, prestando atenção em interpretação, em sonoridade. E aí, você inverte. Eu posso começar lá mais suave, porque de repente eu vi alguns músicos fazendo e eu quero trazer uma intensificação de energia. Pode. Então eu tô aqui bem suave e eu vou crescer. Posso fazer isso? Pode. Tá vendo? Pode fazer isso, numa boa. Então, comece a construir durante o seu dia sonoridade, interpretação. Isso é muito, muito importante mesmo, tá bom? Escute diferentes versões, tá bom? De repente você pode se perguntar: ah, Dani, mas essa música que eu tô estudando aqui, eu não encontrei nenhuma gravação dela. E aí, como é que eu vou fazer? Aí você usa o teu entendimento musical, as tuas referências musicais como essa que eu citei aqui, de que tá uma tonalidade menor, então é mais melancólico, de que tem uma repetição, então eu posso criar novidade na repetição. É aí que a gente começa a ver a importância de ter amadurecimento musical, ter estudo musical por trás. Todo o nosso conhecimento, nosso estudo musical vem nessa hora e aflora na nossa interpretação, na sonoridade que a gente tira. Então, usar o nosso conhecimento aliado com gravações, com versões que a gente estuda, dá um boom na nossa sonoridade. Se não tiver a gravação, o nosso conhecimento estético também, da linguagem do compositor, né, de conhecer o que é aquele gênero, como naquele gênero deve tocar. Então, entender o gênero musical que a gente está tocando, pesquisar, ajuda a gente a ter essas referências. Mas tem uma outra coisa ainda. Nessas frases, você percebeu que tem uma dinâmica escrita aí de P só, né, de piano, só tá isso na música, só tem um piano, como se a música inteira fosse piano, mas não é. Você pode reparar que eu conduzo as frases. Eu mostro claramente quando começou uma frase e quando terminou. Veja, aqui tem uma frase. E que acabou. Como que eu mostro que acabou? Porque eu termino muito suave. E vou começar de novo. Termino suave de novo. Toda vez que a gente finaliza, a gente conduz o final da frase e que ela permite, né? Porque esse é um tipo de repertório que permite isso. Eu termino mais suave. Se eu estiver tocando um repertório de chorinho, um samba, um pop rock, uma coisa muito animada, não vai rolar fazer isso. Porque a proposta da música é outra energia, é outra vibe. Aqui, como é bem melancólica, eu posso aproveitar isso até. Eu contorno a frase musical, mostrando o final dela, terminando ela suave. Então, para terminar suave, como que eu mostro o suave? Crescendo o volume antes. Como que você percebe que abaixou o volume? Se estava muito alto antes, quando abaixa o volume, você percebe que abaixou. Então isso faz um contorno de frase. Ó, eu começo o piano, mas pode ver que eu aumento. Eu cresço, ó. E agora eu fecho. De novo, eu começo. Cresço. Vou crescer. Eu aumento a intensidade. E aí eu vou para outra parte. A parte B, ela tem uma outra sinergia, uma outra proposta.
A primeira parte começa no acorde menor, Lá menor. A parte B já está começando num acorde dominante, um Sol 7. É um acorde aberto. Então isso já mostra que eu tenho que conduzir um crescendo. A parte B é outra energia. Repara, ó. Ela não é tão melancólica. Ela tem mais movimento. Na verdade, ela é mais angustiante. Ela fica mais angustiante. E ela vai crescendo. Mas ela tem mais sonoridade. Olha agora. Tem uma harmonia diferente. E para voltar no suave. Como que eu sei disso, Dani? Você pode reparar que na parte B da música, que começa lá no terceiro compasso da terceira pauta, você vai reparar a primeira página, terceiro compasso da terceira pauta, começa a parte B. Não tem nada de dinâmica escrita. Não está escrito que é meio forte, que é mais forte, não tem nada. Como que eu sei disso? Pela sonoridade dos acordes, pelo contexto harmônico, por conhecer a harmonia e saber que quando eu estou nesse acorde Sol 7, eu estou num acorde dominante. É o formato de um acorde dominante, um acorde que está preparando alguém. Então ele tem uma sonoridade de expectativa. Se ele tem uma sonoridade de expectativa, não faz sentido eu tocar assim. Tudo piano. Fica apático. Tudo piano. Não quer dizer nada. E se eu tocar tudo forte também, vai ficar chato. Se eu toco tudo forte. Fica duro. Fica duro. Fica chato de ouvir. Ah, como é que era? Oh! Não arrepia ninguém. Agora, como que eu sei então? Como é que eu quebro isso? Porque sabendo que todo acorde dominante é de expectativa, eu sei que após ele a expectativa se resolve. Porque o acorde dominante ele traz um relaxamento. E por isso que eu começo lá com o Sol 7, buscando um crescendo. E já relaxou aqui no Mi menor. E depois tem um outro conceito aqui, ó, que eu preciso explicar pra você. Pode reparar que tem sempre 3 notinhas assim, ó. E aí faz assim, ó, 3 notinhas. 1, 2, 3, para. E de novo. 1, 2, 3, para. E de novo. 1, 2, 3. Outro recurso de conhecimento musical para você. Quando a gente tem uma escrita musical que se repete, você pode reparar aí que no final da terceira pauta tem um Mi, Fá, Sol ali, né? Tava lá no Sol 7, aí tem um Mi, Fá, Sol aqui, ó. Mi, Fá, Sol, entra o Sol aqui no próximo compasso, lá na quarta pauta. Tá vendo essas 3 notinhas? Esse Mi, Fá, Sol. No final desse compasso, aparece um Fá, Sol, Lá. Tá vendo aqui? Aparece um Fá, Sol, Lá. Mais 3 notinhas. No final desse compasso, aparece assim, ó. Sol, Lá, Si. Aparece aqui no final. Sol, Lá, Si. Tá vendo? Mais 3 notinhas. Você tá percebendo que a estrutura disso é igual? São 2 colcheias e uma nota depois. 2 colcheias e uma nota. A estrutura rítmica é igual. E você tá percebendo que o intervalo entre elas é o mesmo? É uma sequência de escala que começa no Mi e sobe 2. Mi e sobe 2. Eu peguei isso e transpus pra cima. Ó, eu peguei esse Mi e transpus pra nota vizinha. Fiz a mesma estrutura de intervalos mantendo pra cima. Fá, Sol, Lá. Olha, comecei no Mi, transpus começando no Fá, transpus começando no Sol. Tá vendo? Quando existe uma sequência de frase que é a mesma, que se mantém no mesmo padrão melódico, no mesmo padrão rítmico, e ela está elevando o grau que ela começa no grau seguinte da escala, isso é uma sequência. Isso é um padrão que chama-se na música sequência. A sequência na música é uma repetição que vai começando num grau acima. E isso traz intensificação de tensão. Então eu tenho que mostrar isso. Eu começo aqui, né? Sol, na, na. Eu resolvo a expectativa do Sol.
E eu começo de novo. Começo de novo. Quebrou. Ah, quebrou não, cortou a sequência. E aí fechou a frase. E vai tudo de novo. Na segunda página começa tudo de novo. Vai começar aqui, resolveu. Sobe de novo. Sobe de novo, uma harmonia diferente. Tem um si bemol aqui. Lá na segunda página, esse si bemol que está no último compasso é totalmente fora do campo harmônico. Lá menor, agora, veja comigo o quanto de termos que eu estou usando, que são termos que fazem parte de um entendimento, de um conhecimento musical maior. Eu estou falando campo harmônico, eu estou falando de sequência, eu estou falando de acorde dominante que tem que criar tensão e que todo acorde dominante tem que resolver, e aí eu diminuo o volume porque resolveu. E aí, tô falando, si bemol fora de campo harmônico, não tem nada a ver. É um acorde que está fora e que criou uma novidade no final da sequência. E eu mostro essa novidade, é muito bonito, porque eu tô conduzindo a tensão que está aumentando. Conduzir a tensão é como se eu estivesse fazendo um crescendo. Eu cresço aqui, cresço mais aqui ainda e cresço mais aqui ainda. Eu tô conduzindo a tensão até que chega lá num si bemol, aqui fica si bemol, lá na segunda repetição da parte B. Então eu mostro isso, ó. A primeira vez aqui, esse primeiro cai no Mi menor. O Mi menor é a resolução, né? Uma resolução que não era esperada, uma resolução deceptiva aqui, mas tudo bem. Resolveu o Sol 7. Como resolveu, eu termino baixinho. Nos outros eu não termino mais baixinho. Eu vou criando expectativa da sequência. Então, ó, eu tô no Sol, eu vou resolver baixinho. Você viu que eu fiz suave? Eu poderia ter feito poderia ter feito Mi, Fá, Sol. Eu não fiz. Eu fiz Mi, Fá, Sol, suave. Mi, Fá, suave. Agora eu não faço mais suave. Agora eu faço menos ainda. E agora uma sequência de dominantes era Fá. Dominantes. Fica no ar, fica um volume. Ah, o que vai acontecer? E aí eu começo suave a parte A linha. Então, quando eu uno o meu entendimento musical a performance, né, a construção da sonoridade, muda totalmente o meu estudo. Porque eu não vou estudar essa música inteira num único dia. Mas aquele trecho que eu vou estudar, eu estou cuidando da interpretação, da sonoridade dele. Eu estou estabelecendo ali metas diárias de construir essa sonoridade. Eu me gravo para ouvir se tá a sonoridade que tem que ser. Eu preciso chegar na camada da musicalidade. Porque muitas vezes você vai parar na camada rítmica, fazer o ritmo correto, na camada melódica, fazer as notas corretas, assentadas sobre esse ritmo, vai cuidar da questão harmônica dos acordes que estão ali, mas não transcende, não chega na camada da musicalidade. Na camada da musicalidade eu estou cuidando da sonoridade, da minha interpretação, do que eu tenho que expressar em cada sessão musical. E para isso, você precisa ter base que te alicerça, porque quando você tem um entendimento musical, não quer dizer que o seu dedo automaticamente vai fazer as coisas. Não. Quer dizer que você tem uma imagem mental, um ouvido interno, uma imagem interna musical de como aquilo deve soar. E aí você vai começar a buscar, ensinar o teu corpo a conduzir esses crescendos. Porque não é de uma hora para outra que ele vai conseguir. Ele às vezes não vai te obedecer no começo. Você vai achar que tá fazendo crescendo, você se grava e você fala, não tem nada de crescendo, tá tudo forte. E aí você vai de novo buscando para ouvir e buscar aquele momento que você vai aprendendo a suavizar o toque, vai aprendendo a conduzir dinâmicas, vai aprendendo a fazer as adaptações musculares necessárias para conduzir aquela sonoridade. Então você chega na camada da musicalidade e torna o teu estudo musical em cada dia, em cada parte. Tá fazendo sentido para você? É muito legal quando a gente começa a mudar a forma de conceber o nosso entendimento musical. E essa mudança de forma, ela vem e somente vem com um conhecimento mais aprofundado da música. Quando eu era aluna, nos meus anos iniciais de piano, né, eu fiz 10 anos ali, até me formar no curso técnico. Nesses 10 anos iniciais, eu não tive orientações dessa parte musical, da linguagem musical. Eu não sabia interpretar dessa forma. Para mim, interpretar era apenas seguir os sinais de dinâmica que estava na partitura.
Então, eu tocava com o ritmo correto, com as notas corretas, mas eu tocava, sei lá, Deus, em que sonoridade, né? Era uma época que não tinha gravações, eu quase não tenho gravações minhas tocando daquela época. Enfim, e eu não pensava em nada disso, eu nem sabia. E eu também fui ensinada a colocar a dinâmica, né? A minha professora falava o colorido da música, era essa expressão que usa-se, e até hoje usa, né? No jargão coloquial aí, né? Vamos colocar o colorido da música agora, no final de todo o processo. E isso é muito difícil, porque esse final de todo o processo significa que eu já passei meses estudando daquela forma, com aquele tipo de toque duro, com aquele tipo de dinâmica que era totalmente, às vezes, desconectada com o que deveria ser, e aí eu deveria recomeçar todo o processo, de reeducar a minha musculatura, o peso que eu coloco no som, é toda uma outra adaptação muscular do corpo. E aí, obviamente, não ficava tão bom, né? Então não precisa ser assim. Nós, quando começamos a entender as ideias, os elementos, os acordes, o princípio dos acordes, a questão das formas, a gente reconhece esses padrões, por exemplo, o padrão de uma sequência musical. Quando a gente vai conhecendo esses recursos, que o compositor também reconhece. Ou você acha que o Tchaikovsky escreveu isso à toa? Ele fez isso à toa? Você acha que ele não sabia que ele estava subindo a tensão ao fazer uma sequência? Ele sabia! Ele tinha todo o estudo para isso. Ele sabia, os compositores sabem. Enfim, quando a gente começa a conhecer o que eles conhecem e a gente se apropria desse entendimento e educa o nosso corpo baseado nesse entendimento, nosso som muda. A gente vai treinar buscando esse controle do instrumento, que é um controle muito mais musical. Então, se está fazendo sentido para você tudo isso que eu estou falando, já quero falar para você dar o seu like nessa videoaula e já deixar aí o seu comentário. Eu queria até que você dividisse comigo como que é essa questão da sua sonoridade. No teu instrumento que você toca, no teu repertório que você estuda, tem espaço para cuidar dessa sonoridade, desse refinamento interpretativo? É comum para você isso? Ou não? No seu repertório não é tanto? De repente você fala, não, Dani, para mim não rola tanto a minha preocupação. Eu tô tocando muito mais repertório de chorinho e não tenho tanta preocupação de trazer esses contornos de frase, trazer essas dinâmicas. Para mim é outra preocupação. Ou não, eu tenho repertórios que eu também preciso desenvolver isso e eu não tinha esse entendimento, ou eu já tinha, eu já faço. Compartilha comigo. Como que é a tua realidade de vivência disso, desse ambiente, dessa questão de construção da sonoridade? Como que é o que você fazia até agora? Você fazia isso no final de tudo também, como eu? Estudava tudo e só no final você ia refinar? Ou você já fez a experiência de fazer isso desde o começo? Deixa aí pra mim, eu vou gostar de saber. Eu quero ler, você sabe que eu leio e eu quero que a gente vai fortalecendo essa nossa comunidade de compartilhar, de um comentar, o outro comentar. Se tá fazendo sentido essa videoaula, deixa esse comentário, tá bom? E já dá seu like aí. Já dá seu like nesse vídeo, tá? Veja, sempre que você for estudar, você tem que estabelecer metas que saem do macro pro micro. Vou estudar uma música, tô pegando essa música, você tem que decompor a habilidade dela. Sair do macro pro micro significa sair daquela sensação de que, ó, eu tenho que tocar essa música, ela tem que ficar bonita, ela tem que estar certa ali. Essa é uma visão do macro. Ah, eu sei que ela é assim, com essa velocidade, é uma música rápida, é uma música enérgica, ou ela é uma música mais suave, mais lenta. Então essa é a visão macro, é a visão do grande, assim, né? E você tem que decompor isso em visões pequenas. Nesse trecho aqui, qual é a interpretação que eu tenho? Isso que eu estou falando significa você perceber que numa determinada frase, como essa aqui, é uma frase. É só uma frase musical. Que tem 4 compassos. É uma frasezinha. É você olhar essa frase e enxergar nela que existe uma condução sonora de um acorde dominante, então tem um crescendo que relaxa. E de repente você enxergou nela que tem uma sequência, então tem um crescendo. Tem outra sequência. E que aí eu vou finalizar a frase. Então você trouxe uma visão cada vez mais micro. Você foi analisando, foi reconhecendo padrões, foi reconhecendo elementos.
E eu repito, né? Você só reconhece elementos, características, se você já conheceu, se você já estudou esses elementos, essas características musicais em um outro ambiente, em um outro momento musical. E aí você reconhece ali e estabelece naquele trecho uma meta de condução do estudo, uma meta que vai direcionar o que você precisa fazer para conseguir aquele efeito, aquele domínio daquela passagem. Então, esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo que está conectado numa condução da curva de intensidade, de crescendos que rola nessa frase. Mas eu saí do todo para focar apenas numa partezinha que eu estava estudando. Então, a gente precisa enxergar essas partes que nós estamos estudando e começar a analisar elas de forma mais musical para que elas direcionem as metas que a gente tem. Qual é o nosso propósito? Por que a gente vai repetir essa frase e essa passagem hoje? Porque somente assim você consegue avaliar o teu progresso diário e o teu progresso semanal, o teu progresso quinzenal. Você fala, poxa, nessa música ao longo de 15 dias, olha o que eu consegui fazer, tá legal. Somente assim você consegue ter uma real autoavaliação. Você vai se colocando como parte autônoma do processo de construção da tua musicalidade, do teu domínio musical. Você vai ficando cada vez mais independente do professor, você vai atingindo maturidade, você consegue. Todo o processo de educação musical, todo bom processo de educação musical deve construir em você essa maturidade, esse desligamento do professor. É isso que tem que acontecer, esse é o natural. Você tem que cada vez conseguir ter mais autonomia no processo. E como você vai conseguindo? Conforme o teu leque de conhecimento musical está maior, de entendimento, de background musical. Assim você tem condições de estabelecer metas e prazos para cumprir aquelas metas realistas. Você fala, hoje eu vou focar nisso porque eu vou conseguir isso. E aí você consegue avaliar se realmente foi uma meta realista ou não, se foi um prazo realista ou não, se você alcançou o resultado naquilo ou não, se você vai precisar aumentar esse prazo, porque era mais difícil, é mais complicado do que você pensou inicialmente. Entende? Veja, você pode estar aí pensando, olha, Dani, eu fico completamente perdido na hora de estudar, eu nunca sei o que eu vou fazer primeiro. Eu pego uma música e aí eu não sei estabelecer essas metas que você tanto fala, metas boas, do que eu estudo, do que eu cuido primeiro. Lembra, se essa é a tua situação, você tem que sair daquela sensação de perdido que você está, sempre dividir em duas coisas. Eu preciso ter metas gerais, metas maiores e metas mais específicas. Porque a meta geral que a gente tem é tocar aquela música muito bem tocada. E você pode ter uma meta geral de falar assim, no final dessa semana eu vou voltar lá com o meu professor e ele quer que eu toque esse trecho aqui, ele quer que eu toque essa passagem aqui, ou essa música inteira aqui. Essa é a minha meta geral. Minha meta geral é algo que eu preciso de clareza, que eu vou demorar um tempo para alcançar. A meta geral, eu não preciso ter ilusão, né, de que se eu for tocar uma música que é maior, que é mais desafiadora, eu não vou conseguir apenas 7 dias. E às vezes é um processo mais longo, que vai demandar mais tempo. E tudo bem, tá tudo certo, eu sei, não tô correndo contra o tempo. Eu sei que vai demorar um tempo para dominar essa música e essa é a minha meta geral. Preciso tocar ela rápida, preciso tocar ela animada, minha meta geral. Mas agora eu preciso ter metas mais específicas. E aí, para que você possa conseguir estabelecer essas metas específicas que você se sente perdido e não consegue estabelecer, você precisa estudar mais de música. Não tem como. Você precisa aliar na tua prática o teu conhecimento teórico, harmônico, de sonoridade. Você precisa entender mais da linguagem musical. Nós só vamos conseguir reconhecer o que está naquela música e que torna ela bonita, que torna ela melancólica, que torna ela desafiadora. Por que aquela música é daquele jeito? A gente só consegue reconhecer e nomear o que está ali sustentando ela se nós já estudamos esse elemento. Aí a gente reconhece. Você precisa, quando você se sente muito perdido, tô perdida, não sei o que eu faço. Toda vez eu só me preocupo em tocar ritmo certo e nota certa. Se está acontecendo isso, é porque você está muito cru no entendimento da música como um todo. Você está conhecendo o teu instrumento, está entendendo a técnica dele. Mas está cru, precisa reforçar aí tuas bases musicais. Precisa buscar mais conhecimento, precisa estudar mais. Precisa buscar formas de vivenciar o entendimento musical. Entende? Essa é a realidade. Conforme você fizer isso, você vai perceber que essa segurança se torna cada vez mais natural para você, vai ficando mais fácil.
Nunca estude só pensando em colocar a nota certa no tempo certo. Esquece. Para de fazer isso, porque isso é básico, lógico, né? Não quero dizer para você também tocar a nota errada no tempo errado, tanto faz. Obviamente que não, né? Isso é básico, é claro. Só que assim, o seu som musical, o som que você tira, a mensagem que você passa naquela condução da frase, a energia que vai quando você toca aquela música, ela tem que estar condizente com o que seria esperado naquela música, com a ideia do compositor. Então ela deve ser a tua prioridade, tem que buscar isso, a sonoridade final. Como que eu estou conduzindo, como que eu estou montando a minha sonoridade. E nesse processo, ter o hábito de se gravar é muito importante, diariamente, se gravar, porque se contentar e estar tocando apenas a nota certa, no ritmo certo, vai te tornar sempre um músico bem mediano. É um músico que não transcende, que não consegue, e nem você vai gostar. Porque vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, mas eu escuto as gravações e eu me escuto e falo, nossa, tá ruim, não tá legal, meu som é ruim. Então você não vai gostar, você tem que pensar que a construção da tua performance, ela tem que ser direcionada para excelência. Excelência do quê? Do som. De como você tira som, de como você domina, do que você quer transmitir. Na verdade, não é tanto você, é o que o compositor queria transmitir, o que aquela música quer transmitir. Você é porta-voz só. Então, para você conseguir transmitir isso, você precisa ter conhecimento do que ele queria transmitir, o que tem naquela música, reconhecer esses elementos musicais, sair da pura ideia de eu vou tocar ritmo certo e nota certa. Não, cada dia eu vou construir uma sonoridade aqui. E aí eu preciso buscar elementos, preciso conversar com o meu professor, como é que eu faço a sonoridade assim, como é que eu consigo isso, eu estou analisando melhor a escuta, quando eu escuto o repertório, eu estou mapeando o que ele faz, aqui ele faz esse som, aqui é esse outro som, olha que bonito esse final de frase, eu começo a escutar analiticamente, eu começo a marcar isso, eu vou além, eu aprofundo o meu entendimento da música, e assim eu construo uma performance que seja realmente uma performance, que seja realmente musical, que seja realmente agradável para você e para quem te ouve. E olha, para terminar o nosso bate-papo aqui, pensa sempre o seguinte, no final de uma semana, ou no final de um prazo que você estabeleceu, ou quando você voltar na aula com o seu professor, você precisa ouvir a música de forma integral, ela tem que estar o mais próxima possível do que é a versão pronta dela. Aquela versão que você escuta quando o músico está tocando lá, que você foi assistir um show, que você viu uma gravação, aquela versão pronta, você tem que estar o mais próximo possível daquilo. Claro que a cada nova semana, né, a cada novo período, você vai estar ainda mais próximo daquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem que buscar a tua musicalidade, buscar expressividade, buscar refinamento de sonoridade, buscar a internalização da música. Muitas vezes, no nosso processo de domínio, de internalização, de refinar a sonoridade, é necessário memorizar. E um hábito ruim que nós temos, e eu digo nós porque eu tive isso, eu passei por esse processo de ensino musical, e se eu não cortar esse reflexo, até hoje eu começo a fazer isso, um hábito muito ruim é de deixar para memorizar só no final. No processo do nosso estudo musical, quando a gente está se aprofundando, esmiuçando, analisando a música, a memória acontece de forma automática, a gente começa a memorizar, porque a gente faz tantas análises na música, você encontra tantos padrões, como eu que toquei essa frase aqui e já estou de memória agora, porque eu já sei que ela tem que resolver, aí eu sei que tem uma sequência aqui, eu já memorizei, não estou mais lendo, e que resolve. De fazer esse tipo de análise, eu já memorizei. A memória acaba acontecendo como algo natural e algo muito sólido. Ela não fica uma memória de tanto repetir. Não, é uma memória que veio por análises. Ela cria raízes, ela cria âncoras no nosso cérebro aqui e a gente acaba memorizando e isso torna o nosso contato com a música, a nossa entrega, o nosso entendimento, a nossa capacidade de ficar focado nas nuances interpretativas muito maior. Estar de memória, às vezes, nos permite dominar muito mais a música do que se a gente estivesse lendo. Então, naquele nosso dia de estudo, a gente deve construir cada vez mais um passo rumo a isso, para que no final de uma semana, quando você volta lá com o seu professor, você vai estar já se aproximando da construção da performance ideal. Cada vez mais, você começa a focar
no que aquele músico que você ouviu faz e que não estava escrito na partitura, mas ele faz essas nuances interpretativas, você começa a buscar isso para você começa a trazer também, isso vai te dando segurança, você vai se apropriando daquela música, você não vai mostrar para o professor para ele avaliar se você conseguiu ou não, você vai vendo que você conseguiu, você vai tendo mais segurança, então você vai lá apenas para compartilhar com ele e para ele colaborar com outros pontos de vista, ele vai trazer outros pontos de vista para você. Porque aí tá uma coisa interessante também, eu não sei você, mas eu, quando estava no meu processo de ser aluna, eu ia para aula com o professor para que ele pudesse avaliar se eu acertei ou se eu errei, se estava certo ou se estava errado. Era assim que eu fazia. E provavelmente é assim que você faz. Você chega lá na aula para deixar para ele fazer, para ele dar uma nota, como se fosse uma prova, né? E é por isso que a gente fica tão nervoso na hora que a gente está na frente do professor. Parece que ele vai avaliar se tudo que eu fiz foi certo ou foi errado. Uai! Mas a gente deveria ter segurança ao longo da semana de saber se o que eu fiz foi certo ou foi errado. Eu deveria ir para ele com a certeza de que o que eu fiz foi o melhor que eu alcancei. Claro que não vai estar excelente, porque a música não existe milagre, ela é uma etapa de cada vez mais excelência, mas eu tenho que ter a segurança de que foi o melhor que eu acertei, que eu consegui fazer em busca do que a música deve ser. Só que essa segurança só surge quando a gente está com maturidade musical, quando a gente teve esse leque de conhecimentos para dar suporte no nosso estudo semanal. Aí a gente vai construindo essa segurança, a gente chega na aula e o professor avalia não, né? O professor escuta e aí ele colabora com outros pontos de vista, porque ele tem mais background ainda do que você, ele tem mais tempo de estudo, mais aprofundamento na linguagem musical e ele desperta em você outros pontos de vista. E você fala, nossa, verdade, que interessante. E aí você leva para casa outros pontos de vista para agregarem aquilo que você já fez. E assim, cada vez você vai chegando um passinho mais rumo à excelência final. Então, no final de uma semana, quando você volta para a aula, no final do período que você estabeleceu como a sua meta ali, de médio prazo, a sua performance ela deve estar musical a ponto de ser a sensação de estar comendo um pedaço de pizza. Você está com um trecho da música que está trazendo toda a sensação de que a música toda já deveria trazer. Você está comendo um pedaço de pizza com a sensação da pizza toda, entendeu? Você não está comendo só o bacon, ou só a cebola, ou só a rúcula da pizza, entendeu? Você tá no trecho todo daquela peça, já está a sensação musical que deveria estar, que vai estar quando ela estiver toda preparada. Pensa sempre assim, porque dessa forma você ressignifica o seu estudo e torna ele, de fato, bem mais interessante e muito mais musical. Combinado? É isso que eu tinha para dividir com você aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse bate-papo, desses apontamentos do que você aprendeu aqui hoje. Aliás, eu quero saber o que você aprendeu, assim, aquilo que você... Teve muita coisa que eu falei, né? Mas eu quero saber aquilo que você já decorou, que já entrou assim, que você já falou, você já guardou no teu coração, no teu leque de entendimento musical. Divide comigo com o que essa aula te despertou e fez, nossa, isso eu não esqueço mais, isso eu já tô levando aqui comigo. Põe aí pra mim. Põe já, eu quero saber. Quero saber o que mais te agregou, assim, que você levou daqui que você vai agarrar com você, tá bom? E claro, né, dúvida. Já bateu dúvida, já tem alguma coisa que você lembrou de alguma música que você toca e que você não sabe como fazer a interpretação. Às vezes um pedido de, Dani, vê essa música, dá uma avaliada nessa música, eu tô enroscado aqui. Quiser deixar aí, deixa nos comentários. Põe aí, porque assim isso gera novas aulas. Eu volto aqui com outras videoaulas para te socorrer, para te ajudar, tá bom? E claro, né, já compartilha essa videoaula. Claro, compartilha, esparrama esse conteúdo. Quantas vezes você vê um professor falando esse tipo de assunto na internet? Queria eu, na minha época de adolescente, né, ter escutado, queria eu ter internet, né, YouTube, né, na minha época de adolescente, não tinha assim, né, mas queria eu ter escutado, acho que eu não teria ficado os 10 anos ali tocando de maneira robótica, né, tocando com técnica, mas tocando com uma sonoridade muito aquém do que deveria ser e do que hoje eu sou capaz, ok? Então, leva essa videoaula para que outras pessoas despertem, compartilha, marca aquela pessoa aí nos comentários ou põe na timeline dela, compartilha com ela, manda pelo WhatsApp, sabe? Manda para aquela pessoa que você fala, cara, assiste isso. Aquele grupo de músicos da sua orquestra, da sua igreja, que você fala, cara, assiste essa aula. Se você gostou e acha que vai fazer diferença na vida dele, dessa pessoa que você tem um carinho especial, manda para ela, tá bom? Ajuda com que ela tenha essa oportunidade que você está tendo ao ver essa videoaula. Combinado? Eu te encontro nos próximos vídeos e meu site,
você encontra meu site possotocar.com.br. Se você digitar esse site, você vai encontrar muitos materiais ali. Agora tem várias matérias que eu estou publicando, tem o blog ali no site, tem e-book para download gratuito. Ali você encontra todos os meus canais para você me acompanhar nos diferentes formatos, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você pode me acompanhar naquele canal que você mais gosta, né? Você pode estar mais próximo de mim, inclusive no meu canal do Telegram. Tem um canal do Telegram onde eu mando materiais exclusivos que você não vai encontrar em nenhum outro. Enfim, então pega esse meu site se você está curtindo, esteja mais próximo de mim, tá? Entra aí, digita rapidinho na hora que acabar aqui e me acompanha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica próximo de mim, porque a gente se encontra nas próximas videoaulas. Combinado? Então, até mais!